Thay Cavalcante, Lídia Castro. Olá, meninas, bem-vindas. Tudo bom? Cris. Para quem tá chegando agora nessas lives, gente, nós estamos estudando o livro de Atos, certo? É um estudo bíblico e nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, que a gente sempre fala que deveria se chamar Atos do Espírito Santo, né? Através dos apóstolos. E a gente costuma dizer também que é um livro que não termina, é o livro que não teve fim, porque ele tem 28 capítulos e o 29º capítulo, na verdade, nós fazemos parte dele, né? Em pleno século XXI, nós estamos escrevendo o 29º capítulo de Atos, porque é a história da igreja e nós, hoje em dia, fazemos parte dessa igreja, né? Aline, tudo bom? Olá, Cris, boa noite. Cadê o gostoso, Aline? Tá aí nos teus peitos? Pendurado no teu peito, amiga? Delícia. Muito bem, certo? Então, estamos estudando esse livro. A gente tem aprendido muito, né, sobre o livro. E eu sempre começo... Oi, Gi. E eu sempre começo com uma... Só podia estar no teu peito, né, amiga? Mamando, claro. Meu Deus. Delícia. Ô, momento bom esse. Oi, Saminha. E aí eu sempre começo com uma oração, certo? Pra gente... Ai, gente, olha as minhas unhas. Pintei de azul. Eu tô tão moderna, né, gente? Eu nunca pinto de cores diferentes, não sei o que, mas resolvi mudar. Pintei de azul, da cor dos meus olhos. Porque eu uso lente, né? Vocês sabem, claro. Meus olhos são super azuis. Vamos lá, né, meu povo? Oi, Biazinha! Coisa linda essa bibite. Dani, Selminha. Vamos orar pra gente começar? Senhor, muito obrigada pela vida das meninas que estão aqui comigo hoje. Eu sei, Deus, que cada pessoa que tá aqui pela vontade e convicção do Senhor, Deus. Às vezes a gente acha que clicou lá naquela minha fotinho que tava dizendo que eu tava ao vivo, simplesmente por curiosidade, mas eu sei que não, Deus. Eu sei que o Senhor é que dirige as nossas vidas, o Senhor é que tem controle da nossa existência, e eu te agradeço por cada uma das meninas que entraram aqui nessa live para ouvir um pouquinho sobre o que a gente tem estudado no livro de Atos, e eu te agradeço e te peço que o teu Santo Espírito, Senhor, continue fazendo na vida delas a obra que eu sei que o Senhor começou. Eu te louvo, te peço que o teu Santo Espírito fale conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, gente, vamos lá. Nós hoje vamos falar do capítulo 13 e do capítulo 14 do livro de Atos, certo? A gente até aqui viu já uma série de coisas que aconteceu, né? Jesus foi assunto aos céus, houve a descida do Espírito Santo, Pedro é usado em vários momentos. Pedro, que era um homem extremamente cheio de medo, impulsivo, né, e que a gente viu fazer tanta besteira nos livros dos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas aqui ele tá um Pedro completamente diferente, um Pedro corajoso, um Pedro sábio nas palavras, né, continua humilde, porque ele era um pescador, era um homem humilde, mas um homem muito usado pelo Espírito Santo, foi preso, né, 3 vezes aqui no livro de Atos. A gente viu no capítulo 12, que é a terceira prisão de Pedro, né? Ele mais uma vez foi liberto. A gente sabe pela história, não pela Bíblia, gente, que Pedro foi martirizado. Ele acabou morrendo, foi assassinado mesmo, em nome de Jesus, né? Dentro do cristianismo. Mas aqui no livro de Atos, ele só aparece até o capítulo 12, nessa terceira prisão, e depois ele não aparece mais, tá? Não aparece mais aqui nesse livro de Atos, que é escrito pelo Lucas, tá certo? O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, tá? E aí, a gente tinha conversado que no capítulo 12, no capítulo 11 e 12, Pedro, ele aparece, né? Paulo se converte no capítulo 9, ele estava indo para Damasco para prender os cristãos. Paulo era um homem extremamente cruel, ruim mesmo, gente ruim, caba ruim, certo? Prendeu muita gente, matou muita gente em nome de uma
de uma aversão, de um abuso, de uma loucura que ele tinha contra os cristãos. A gente conversou sobre isso, e acontece que, de repente, Deus faz a obra na vida dele e ele se converte, tá? Então isso acontece lá no capítulo 9. E a gente viu que depois disso, Pedro volta na história, acontecem algumas coisas aqui com Pedro, e aí ele acontece de ser Pedro, e Pedro não aparece mais. E agora Paulo volta a ser um personagem principal aqui do nosso livro de Atos, certo? E olha só, é muito interessante, meninas, porque a gente vê que Paulo e Barnabé, eles aparecem no capítulo 11, tá certo? E diz o quê? Que eles estão lá em Antioquia da Síria, tá? Eu vou até mostrar pra vocês, que hoje a gente vai passear por um mapazinho. Eu não sei se vocês conseguem ver, gente, peraí. Tá aí, vocês conseguem ver? É tão ruim, né, ver assim? Eu não tem como colocar de uma forma melhor, mas a gente vê, ó, que bem aqui embaixo tá Jerusalém, tá? Aqui tá Antioquia da Síria, tá certo? E bem aqui assim, ó, é que tá a Antioquia de Pisídia. São duas Antioquias diferentes. Eu tô só localizando vocês, porque aí a gente tem como, quando eu falar aqui no texto sobre Antioquia, para vocês não se confundirem. Uma Antioquia da Síria, que era onde Paulo e Barnabé estavam, e outra é a Antioquia de Pisídia, que é para onde eles foram nessa primeira viagem missionária que eles fazem, tá? Eu vou já entrar aí. Mas acontece que, o que acontece? Lá no capítulo 11, tá, de Atos, a gente vê que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Até então eles não eram chamados de cristãos, eles eram chamados de judeus que faziam parte da seita O Caminho, tá certo? Nessa época. Aí até que eles foram chamados de cristãos, e daí pra frente eles são realmente citados dentro do livro de Atos como cristãos. O cristianismo, então, surge nesse momento. E a gente vê que lá na igreja de Antioquia, onde Paulo estava passando um tempo, provavelmente ensinando as pessoas que tinham se convertido, né, essa primeira doutrina, esses primeiros ensinamentos, quando Paulo tá lá com Barnabé, lá no capítulo 11, versículo 28, diz que um dos profetas dessa igreja, tá? O que é um profeta? É aquela pessoa que tem o dom de profetizar. O que significa profetizar, gente? Não significa simplesmente ter algumas visões a respeito do futuro, não. Por exemplo, uma pessoa que prega a palavra de Deus, ele é um profeta também, tá certo? Então, esse cara chamado Ágabo, diz aqui no versículo 28, capítulo 11, que ele se levanta e pelo Espírito Santo, ele prediz que uma grande fome ia sobrevir a todo mundo romano. E aí os discípulos resolvem providenciar, dentro das suas possibilidades, alguma ajuda para os irmãos que viviam em Jerusalém, na Judéia, em Jerusalém, tá? Então, diz que eles enviaram as suas ofertas aos presbíteros de Jerusalém pelas mãos de Barnabé e de Saulo, tá? Então a gente sabe que Paulo e Barnabé, a gente não sabe quanto tempo eles ficaram em Jerusalém, mas eles ficaram um tempo em Jerusalém, saídos da Antioquia, levando providências, né, financeira mesmo, dos irmãos da Antioquia para ajudar os irmãos em Jerusalém que estavam passando por dificuldades, tá bom? E aí a gente vai começar então o capítulo 13, ok? Porque o capítulo 13, o capítulo 12, na verdade, versículo 25, ele termina dizendo assim, ó: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo, que é o Paulo, voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Então eles voltaram de Jerusalém para onde? Para essa igreja que os tinha enviado para Jerusalém para levar provisões para esses irmãos que estavam passando necessidade. E eles levaram com eles de Jerusalém João Marcos, tá? Cuja mãe era Maria, que era a dona de uma grande casa. João Marcos, ele tinha muitas posses e a mãe dele era dona de uma casa que ficava em Jerusalém, provavelmente a casa aonde
esses discípulos se encontravam, era provavelmente uma casa muito grande, e onde alguns estudiosos dizem que era inclusive a casa onde Jesus fez a última ceia, onde tinha o cenáculo, onde Jesus fez a última ceia, tá? Então esse João Marcos vai com eles, saindo de Jerusalém, e voltam para Antioquia, provavelmente para prestar contas e dizer como é que esses irmãos estavam, porque enfim, eles tinham levado dinheiro para entregar para os presbíteros que cuidavam da igreja em Jerusalém, tá bom? E aí eles retornam então para Antioquia. E aí é quando a gente vai começar o capítulo 13. Uma coisa que eu quero pontuar, gente, antes de começar, tá? Que é um entendimento que a gente tem como cristão, eu tô falando a gente e a nossa comunidade, a comunidade da qual nós fazemos parte, é que geralmente a gente encontra estudos assim, a primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo, né? E a gente entende, gente, missão, por exemplo, o que eu tô fazendo aqui nessas lives, explicando e falando sobre Atos, é missão. O que você faz no seu trabalho, executando o seu trabalho, entendendo o seu trabalho como um dom de Deus, como o lugar onde Deus colocou você e aonde você precisa exercer a sua profissão, o seu dom, a sua expertise da maneira correta, proclamando o reino de Deus com justiça, sem corrupção, com coragem, sendo luz nesse lugar, isso é missão. Por exemplo, a gente falou aí no começo com a Aline que tá de licença em casa amamentando o bebê dela. Isso é missão, tá? Então, assim, eu não gosto muito dessa coisa de dizer a missão significa ir para outros povos apenas, tá? Isso também é missão. Mas o que eu faço aqui, o que você faz, se nós fizermos bem feito, entendendo que aquilo é o chamado de Deus para a sua vida e para a minha vida, isso é missão. Chamado de Deus não significa sim eu ter que ir para outro povo, para outra nação, para pregar o evangelho. Eu posso pregar o evangelho dentro da minha própria casa, sendo a melhor mãe, a melhor esposa que eu posso ser, tá bom? A melhor profissional, então, a melhor amiga, tá certo? Então, isso é missão. Ok? Mas a Bíblia, eu acredito que didaticamente as pessoas têm dividido essas viagens que Paulo fez e chama essas viagens de missão, tá bom? Primeira missão, segunda missão e etc. Então, no capítulo 13 e capítulo 14 aqui de Atos, que é o que a gente vai falar hoje, acontece aí a primeira missão de Paulo, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 13, eu não vou ler tudo, capítulo 13 e 14, porque fica muita coisa, tá? Mas vou ler algumas coisas para pontuar aquilo que eu quero falar. Então, assim, ó, Atos capítulo 13. Na igreja de Antioquia, para onde, né, Paulo e Barnabé retornaram, vindos de Jerusalém, haviam profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, que é Paulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Uma primeira coisa que eu queria falar aqui, gente. Sempre que nós oramos e nos colocamos de jejum diante de Deus, Ele vai nos enviar em missão. E aí é o que eu coloquei aqui. Eu não entendo missão como ir para outros povos. Eu entendo missão como o que eu faço no meu dia a dia, fazendo bem feito, entendendo que Deus me colocou naquele lugar, naquele momento, para fazer da melhor forma possível aquilo para o qual eu fui chamada, né? A palavra de Deus não diz quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas? Então, onde eu colocar a planta dos meus pés, aquele lugar será abençoado. E ali eu estou exercendo a minha missão. E embora muitas vezes eu nem tenha consciência disso, por exemplo, uma pessoa que não se diz cristã, mas ela é um excelente pai, ele é um excelente profissional, eu acredito que ele está em missão, porque Deus, meu povo, usou na Bíblia para fazer missão até uma mula, tá certo? Então Deus usa quem Ele quer. A grande diferença é o entendimento que eu tenho ou não, é a consciência que eu tenho ou não de estar naquele momento fazendo missão.
certo? E de aquela missão ser de Deus para mim. Isso faz toda a diferença. Isso faz com que eu tenha mais gratidão, isso faz com que eu tenha mais intrepidez, isso faz com que eu tenha mais coragem, isso faz com que eu vivencie milagres, né? E que eu consiga entender milagre não só como coisas grandes, mas como as coisas pequenas. Eu estar viva, eu ter acordado, o meu coração que ainda bate, eu poder estar dando aula, no meu caso especificamente, né? Já pensou eu com 44 anos dando aula ainda, né? De atividade física. Então, isso é um grande milagre. Tem pessoas na minha idade que não podem mais, né? Então, assim, quando eu estou em jejum e oração, ou seja, eu estou conectada a Deus, eu passo a ter consciência de que a minha vida é uma missão diante de Deus, certo? Então, nesse sentido aí, o Espírito Santo disse para essa comunidade que estava toda orando e jejuando: separem-me Barnabé e Saulo. E é interessante que esse chamado aqui, gente, ele é muito parecido com o chamado de Abraão. Onde a gente vê um outro chamado assim, né? Lá no começo, em Gênesis, quando Deus aparece a Abraão e diz assim: Abraão, pega as tuas coisas, a tua família, sai da tua parentela e vai para onde eu te mostrar. Deus não dá detalhe de como isso vai acontecer, de quando isso vai acontecer, para onde Abraão vai. Deus pede simplesmente que ele confie. E diz: eu tenho uma missão para você e você vai realizar essa missão. Ele faz com que então Abraão podia ter realizado toda a missão sem essa consciência? Podia, porque Deus ele faz, ele simplesmente faz, ele usa quem ele quer, ele usa, como eu falei, a mula, né? Às vezes nós somos mulas, né? Às vezes a gente faz coisas como se fôssemos mulas, né? Então Deus nos usa mesmo assim, certo? Mas ele chega para Abraão e diz: Abraão, você vai, simplesmente você vai. Ele torna Abraão consciente de que ele estava sendo instrumento de Deus. Deus poderia ter usado a vida de Abraão, como eu sei que ele usa a vida de muita gente, talvez de muitas autoridades, de muitos governantes, que nem se dizem cristãos, e Deus muitas vezes está usando porque ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, para os propósitos dele. Deus usou Pilatos e Herodes, né? A gente viu lá no Pedro, num dos discursos dele, que ele diz assim, ele foi preso pelas mãos de Pilatos e de Herodes simplesmente para cumprir aquilo que Deus queria que se cumprisse, porque ele precisava morrer, ser pregado no madeiro, levar sobre ele as nossas maldições. Ou seja, Pilatos e Herodes estavam sendo ali usados por Deus, sem nem ter consciência disso, tá certo? Então, a gente muitas vezes é usado por Deus sem nem ter consciência. Nem te perguntei nada, Siri. E de fato, a grande bênção é nós termos essa consciência, certo? Porque muitas e muitas pessoas vão passar pela vida, uma vida inteira, vão ser usados por Deus, porque Deus usa quem Ele quer, e nunca terão consciência disso. Vão achar que as coisas aconteceram ao acaso, aconteceram por sorte, aconteceram porque tinham que acontecer, e muitas vezes aquilo foi plano de Deus e elas nem se deram conta, tá? Então, primeiro ponto é esse. Que bom que nós temos essa consciência, tá? Bem, o que acontece? Se a gente olhar aqui no mapa, gente, olha só. É tão ruim, meu povo, mas é o jeito, ó. Vamos aqui, pronto. Ó. Aqui tá... Peraí, deixa eu usar outra. Ó. Aqui tá a Antioquia da Síria. Jerusalém lá embaixo, tá? Eles viajam isso tudo, voltam para Antioquia, onde eles estavam trabalhando com uma igreja lá, e aí eles vêm para esse primeiro ponto aqui, que é uma ilha, a ilha de Chipre, tá? Se vocês verem, ó, dentro dessa ilha existem dois pontinhos, dentro da ilha de Chipre. A primeiro pontinho é Salamina, e a segundo pontinho é Pafos, tá? São dois lugares onde eles vão primeiro, tá certo? Salamina ficava mais na borda ali, oriente, e eles chegam lá em Salamina e proclamam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e João estava com eles, João Marcos estava com eles como auxiliar, tá dizendo aqui versículo 5, tá? E no versículo 6, diz que eles viajaram por toda a ilha até chegar em Pafos. Gente, de Salamina para Pafos são 145 quilômetros.
Eles faziam essas viagens a pé, né? Porque na época não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha nada disso. E eles estão dentro da ilha e fazem essa viagem a pé, 145 quilômetros. A Bíblia não fala muito de coisas que aconteceram no meio do caminho, mas eu não acho que eles precisavam de 145 quilômetros, dar mais ou menos 2 ou 3 dias de caminhada, tá? Eles precisavam dormir. Eles precisavam se relacionar com pessoas, eles precisavam comer, se alimentar, sei lá, tomar banho, o que seja. Então, provavelmente, eles se relacionaram com pessoas no meio do caminho. Mas entende que a Bíblia não fala e a Bíblia não precisa contar tudo o que aconteceu? Existe um versículo, né, que diz que nem todos os livros escritos do mundo, Jesus fez muito mais coisas do que foram relatadas aqui, mas nem todos os livros do mundo poderiam conter tudo o que foi feito e tal. Então, Paulo também da mesma forma, né? Ele provavelmente, enquanto vivia, ele vivia o evangelho. Então ele estava sentado, ele fazia as suas orações antes de comer, aquela pessoa ficava atenta observando. Às vezes numa conversa ele dizia, contava o seu próprio testemunho, cara, eu era caba ruim, mas hoje em dia me converti, né? Como a gente faz no nosso dia a dia, é muito saudável que enquanto você vive o evangelho, enquanto você é alimentado por ele, você transborde ele também, tá? Então assim, não fala muito na Bíblia o que mais ele fez em Salamina. Só diz que ele proclamava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, né? Quantos dias, quanto tempo? A gente não tem noção. Existem alguns estudiosos que dizem que essa primeira viagem deve ter durado em torno de 2 anos, tá? Então não era viagemzinha rápida, porque hoje em dia quando a gente pensa em viagem, né? A gente em 20, sei lá, pega um avião aí, hoje eu acordo, durmo, acordo, tô do outro lado, no outro continente, na Europa, né? Mas antigamente não era assim, tá? Então essa viagem durou muito tempo e ele com certeza se relacionava com pessoas e transbordava o evangelho. E assim deve ser na nossa vida também. E diz que eles viajaram por toda a ilha e chegaram a Pafos, que era do outro lado da ilha, que é quando eu falei que são 145 quilômetros de um lugar a outro. E ali eles encontraram um judeu chamado Bar Jesus. E aí uma segunda coisa que eu queria falar. Bar Jesus, gente, significa filho da salvação. Tá? Eu fui dar uma pesquisada no que significa isso. E diz que esse Bar Jesus, ele era ele praticava magia e era falso profeta, é um charlatão, tá bom? E ele era assessor do procônsul. A Pafos, gente, que era onde eles estavam, era a capital da ilha de Chipre, tá? Então existia um procônsul nessa ilha e esse cara chamado Bar Jesus, ele era o assessor, né, desse procônsul. E logo depois, no relato aqui de Atos, né, ele diz que o Elimas, aí você fala, meu Deus, mas era Bar Jesus, agora Elimas? Bar Jesus e Elimas eram a mesma pessoa, mas ele só diz aqui que Elimas era o significado do nome dele, Bar Jesus, tá? Na verdade, era o significado grego, tá? Do nome, porque até então era muito comum as pessoas terem um nome judaico e um nome grego. Então, no caso aqui, o nome judaico dele era Bar Jesus, que significava filho da salvação. Mas o nome grego, Elimas. E ele era um mágico, um charlatão e era falso profeta. E aí diz aqui nesse texto que ele começa a ver que o procônsul, que chamava-se Paulo Sérgio, deixa eu ver aqui, chamado Paulo, praticava, ele era assessor e procônsul de Sérgio Paulo, certo? Ele era procônsul do Sérgio Paulo e esse Sérgio Paulo, ele começou a ficar interessado nas coisas de Deus e mandou chamar Barnabé e Saulo para pregar para ele entender melhor. E diz que o cara, né, o tal do Elimas, o Bar Jesus aí, sabendo disso, começou a pregar contra, não queria que eles se encontrassem com ele. Por quê? Ele ficou com medo de perder o cargo, né? Claro que se esse Paulo Sérgio aí se converte, ele ia perder a boquinha dele, provavelmente, né? Ele não ia mais precisar das magias dele e das profecias dele, porque ele ia passar a servir o Deus verdadeiro. E aí diz que ele não ficou muito feliz com isso, mas que Paulo, sabendo disso, né, Paulo, enfim, aqui, gente, inclusive Lucas fala que Saulo, também chamado Paulo, ele muda esse nome aí pela primeira vez aqui, né,
pela última vez, na verdade. Daqui pra frente ele não chama o Paulo de Saulo mais, ele só chama de Paulo, tá? Então vamos falar Paulo daqui pra frente. Aí o Paulo olha para esse Elimas e diz: você é o filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor, né? E aí diz que eles têm esse encontro com o cara e o cara realmente crê e se converte, tá? E isso é o que acontece aí na ilha de Pafos. Uma primeira coisa que me chama a atenção aí, gente, é que Bar Jesus significa filho da salvação. E o cara preferiu ser filho do diabo. Porque quando Paulo chama a atenção dele, ele diz: você é filho do diabo. Porque você, na verdade, está sendo inimigo de tudo que é justo, né? Então, muitas vezes, nós fomos chamados com uma determinada missão e muitas vezes nós nos colocamos à disposição e servimos ao inimigo, né? Aquele que não, de quem nós não somos filhos. Nós somos filhos de Deus, mas muitas vezes por interesses próprios, ou por interesses escusos, ou porque a gente não quer perder a boquinha, seja lá o que for, nós, na verdade, somos usados como diabo, né? Pelo diabo, como aqui esse Bar Jesus, tá? E aí, mas enfim, não importa, porque se Deus não puder usar você, e você estiver sendo usado pelo diabo, Deus vai usar outra pessoa, né? Que pena, ele queria usar você, mas você não quis, você quis ser colocado nas mãos do diabo, então Deus vai usar outra pessoa, e acabou que o plano que ele tinha para a vida do procônsul se cumpriu, porque Deus cumpre o plano dele na hora que ele quer, do jeito que ele quer, tá? Então, enfim, estavam em Chipre e estavam na ilha de Pafos. Depois disso aqui, eles vão de Pafos. Ele e os seus companheiros navegam para Perge, na Panfilha. Eles saem da ilhazinha, daquela ilhota. Não vou conseguir mostrar. Eles saem daquela ilhota. Ó. Tá aqui, tá vendo, menina? Saem da ilhota para Calde. É esse primeiro pontinho preto bem aqui no continente, tá? Vão para Perge. De Perge, eles sobem, ó, para Antioquia. Então, só para quando eu falar, vocês já saberem o que é, tá? Quando eles saem de Pafos, então, e vão para Perge, diz que João deixa eles ali e volta para Jerusalém. Lá em Atos 15, gente, a gente vai ver que problemas relacionais sempre acontecem. Não é porque era o apóstolo Paulo que ele não tinha dificuldades relacionais, tá? Lá em Lucas, no capítulo 15, 38, a gente vai ver que eles relatando essa situação toda, eles relatam que João Marcos os abandona como desertor. Aqui, nesse momento aqui, Lucas não fala, tá? Mas lá no capítulo 15, 38, a gente vê isso. A gente vai chegar, né? E aí a gente se questiona o que fez João Marcos, que era auxiliar deles, voltar para Jerusalém. A gente viu que João Marcos, ele tinha uma condição financeira boa, ele era filho de uma mulher chamada Maria, que tinha uma grande condição financeira, uma casa muito grande em Jerusalém, e a gente pode até, começar a se questionar assim, será que ele sentiu falta desses confortos que ele tinha em casa? Será que ele sentiu saudade da mamãe, né? Vamos colocar assim, né? Será que ele ficou ressentido com a sociedade de Barnabé e Paulo? Porque Barnabé era primo dele, né? Era uma sociedade Barnabé e Paulo, mas ficou muito mais Paulo e Barnabé, né? Será que ele se ressentiu com isso? Será que ele era membro da igreja judaica e começou a ver que Paulo estava muito interessado em pregar para os gentios e ele não concordava? Será que existia aí no coração de João Marcos uma discriminação religiosa, uma discriminação cultural? Será que existia? Né? A gente pode se questionar. Porque era ser humano, gente. Não é porque estava junto com o apóstolo Paulo, com Barnabé, que era santo, não. Era ser humano como eu e você somos e temos os nossos pecados. A gente busca Deus, busca ser parecido com Jesus, mas temos os nossos pecados, tá? Será, para passar de Perge lá pro outro lado,
na Antioquia de Psídia, existia uma montanha, gente, uma cordilheira chamada Montanhas Taurus, que fica a 1.100 metros de altitude, tá? E Perge até Antioquia de Psídia são 160 quilômetros, se eu não me engano, 160 quilômetros de subida de 1.100 metros. Então, será que ele ficou com preguiça, né? Falou, cara, não tô afim de enfrentar isso aí tudo não, ó. Eu sei que esses gentios aí merecem que eu pregue a palavra e tal, mas eu não tô afim, né? Será que ele não teve coragem? Então, a gente se questiona, gente, uma série de coisas, porque são fraquezas humanas. E a gente não tá aqui crucificando o João Marcos, não. Eu tô aqui colocando que existem questões que nós precisamos enfrentar, para que a nossa missão seja exercida, mas que talvez João Marcos não quis enfrentar, mas Paulo e Barnabé enfrentaram. Então, é só chamando a atenção, gente, que nesse momento aqui, existe aquele que tem dificuldades e enfrenta, e tem aquele que desiste e volta para casa, né? Então, eu prefiro ser e prefiro pedir a Deus que eu seja do tipo de pessoa que enfrenta. Embora muitas vezes eu tenha vontade de não levantar, eu tenho vontade de ficar na minha cama, eu tenho vontade de não conversar, eu tenho vontade de não escalar grandes montanhas, né? A gente é humano, mas a gente precisa pedir que Deus esteja nos fortalecendo no nosso dia a dia, para que a cada dia a gente enfrente as dificuldades que a gente precisa enfrentar, para que a nossa missão seja executada com louvor, como Paulo e Barnabé fizeram aqui, Abraão, ó, tá? Enfim, eles chegam então em Antioquia de Psídia, tá certo? E diz que quando eles chegam lá, gente, o capítulo 13 agora vai passar um tempão relatando o discurso de Paulo dentro de uma sinagoga lá em Antioquia de Psídia, tá? Diz que ele estava lá sentado e os irmãos se levantam. Irmão, você quer falar alguma coisa? Muito provavelmente porque Paulo estava lá, como ele era um grande mestre, né? Era fariseu e tudo, ele provavelmente estava com uma roupa diferente e eles logo reconheceram que ele era uma pessoa culta, letrada, e pediram para que ele ali tivesse lugar no púlpito e falasse alguma coisa. E Paulo começa vai do versículo 16 até o versículo 41, tá bom? Esse discurso de Paulo. E o discurso de Paulo, gente, é muito parecido com o discurso de Pedro. Talvez ele use palavras mais rebuscadas, porque Paulo era um estudioso, Pedro era um pescador, né? Mas o discurso dele é um discurso muito parecido no sentido de que Jesus morreu, Jesus era realmente o Messias, ele veio, foi morto pelas mãos de tarará e tarará. Ele conta a história judaica desde lá da época de Abraão, passa por Davi, a época dos juízes, dos reis e tal. E ele termina para dizer, olha, ele morreu, foi morto, ressuscitou e vocês precisam de salvação. Então, se você espremer, ele usa palavras muito mais rebuscadas, mas se você espremer, o discurso de Paulo foi muito parecido com aquele mesmo reme-reme que a gente já falou várias vezes que Pedro tinha, né? Pedro sempre tinha o mesmo discurso. Parece assim um discurso passado na vitrola, sempre a mesma coisa, mas era esse discurso que a gente falou. O evangelho, ele traz uma mensagem simples, a gente só precisa pregar. Se a pessoa vai se converter ou não vai se converter ou vai acreditar em Jesus, o problema não é meu, o problema é do Espírito Santo, porque o trabalho é dele, tá? Mas o discurso do Paulo é esse. E é muito bacana, por quê? Porque diz que quando eles estavam saindo da sinagoga, o povo ficou tão entusiasmado e pediu para eles falarem mais no sábado seguinte, certo? E diz que eles ficaram na cidade e no sábado seguinte quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Que interessante isso, né? Quando diz que toda a cidade se reuniu, não eram só judeus, eram judeus e não judeus. E aí, claro que os mais religiosos, né, aqueles que acham que são donos da igreja, ficaram completamente enfurecidos e disseram que queriam apedrejar eles, queriam que eles fossem expulsos dali, tá certo? Mas muitos se converteram, muitos ouviram a palavra e se converteram.
E aí diz que alguns judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição, as carolas, né, que se acham donas da igreja, mas que na verdade não tem relacionamento nenhum com Jesus, e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. E aí Paulo e Barnabé diz que sacudiram o pó das sandálias em protesto e foram para Icônio. Ah, não querem ouvir? Não ouçam. Quem perdeu foram vocês, né? Infelizmente. Quem perde, gente, é sempre quem se coloca nessa postura rebelde e de um pseudo-intelectualismo e uma pseudo-inteligência. É quem perde as coisas que só os loucos entendem. As coisas de Deus que só os loucos entendem, né? Então, eu vou terminar aqui, gente, porque vai ficar muito longo, certo? E na quinta-feira eu falo do capítulo 14. Eu acho melhor assim, porque tem tanta coisa interessante no capítulo 14. E eu acho que eu já tô falando Nossa, eu tô falando há 50 minutos quase. E eu nem posso falar muito, porque daqui a pouco eu vou dar aula. Então nem posso falar muito mesmo. Mas eu acho que eu termino na quinta-feira, porque tem muita coisa no capítulo 14, gente. É quando Paulo é apedrejado e quase morre. Certo? Diz que ele foi levado para fora da cidade, dado como morto, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre momentos em que a missão, apesar de ter sido dada por Deus, ela traz alguns dissabores, nem sempre é fácil, tá? Então a gente vai falar sobre isso, tá bom? Ok? Então, pontuando algumas coisas, Deus nos chama, muitas vezes ele nos chama para fazermos coisas no nosso cotidiano. Você não precisa viajar para outro lugar do mundo para fazer missões. A sua missão é onde você está nesse momento, exercendo de forma exemplar, plena e maravilhosa aquilo que Deus tem dado na sua vida, os seus dons, os seus talentos. Muitas vezes ele nos chama, nos diz que tem um chamado, mas ele não nos dá um mapa bem direitinho, bem delimitado de tudo aquilo que a gente vai ter que fazer. Muitas vezes ele vai abrindo as portas e vai fechando essas portas no nosso dia a dia, né? E é isso, tá bom? É tudo que a gente falou até aqui. E na quinta-feira eu falo do capítulo 14, onde Paulo continua sua viagem missionária que ele está fazendo, e ele bate as sandálias dos pés, né, estando em Antioquia de Psídia, e vai para Icônio, porque esses irmãos em Antioquia de Psídia não queriam ouvir e se rebelaram, ok? Tá bom? Cansei. Falei demais, não foi, meu povo? Vamos orar pra gente terminar? Vamos? Senhor, obrigada por essa palavra. Eu te peço que as minhas queridas irmãs que escutam, Senhor, possam de fato entender a sua missão, o seu propósito na vida delas. E que como dona de casa, como esposa, como mãe, como profissionais liberais, como esposas de pastor, como o que quer que sejam, Senhor, elas possam de fato entender, Senhor, os teus propósitos e realizá-los de maneira excelente, Deus. Eu te peço assim, em nome de Jesus, Senhor. Te agradeço. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês, viu?